Você foi programado para ser empregado. Deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente ninguém nunca te fez dessa forma. Quando você era criança, o que os adultos ao seu redor diziam que você precisava fazer para ter uma boa vida? Estudar bastante, tirar boas notas, entrar numa faculdade boa, conseguir um emprego estável com carteira assinada, trabalhar duro, subir de cargo aos poucos, se aposentar com dignidade. É isso, né? Agora me responde outra coisa. Quem te ensinou a abrir um negócio? Quem te ensinou a gerar valor fora de uma estrutura corporativa? Quem te ensinou a pensar em ativos, em renda passiva, em construir algo que trabalha por você enquanto você dorme? Ninguém. E isso não foi acidente. O sistema foi desenhado com intenção. Existe uma estrutura que precisa de mão de obra. Sempre precisou. Fábricas precisam de operários, empresas precisam de funcionários, o Estado precisa de contribuintes. E para que essa estrutura funcione geração após geração, ela precisa que as pessoas entrem nela voluntariamente e permaneçam nela sem questionar. A forma mais eficiente de fazer isso não é força, é educação. Se você consegue moldar o que uma criança acredita que é o caminho correto para a vida, ela vai seguir esse caminho por conta própria, sem resistência, com convicção, e vai até defender esse caminho para os filhos dela. A escola não te ensina a criar riqueza, ela te ensina a ser um bom funcionário, te ensina a cumprir horário, a seguir instruções, a entregar tarefas dentro do prazo, a respeitar hierarquia, te ensina a sentar quieto, a levantar a mão antes de falar, a esperar a sua vez. Todas essas são habilidades essenciais para quem vai trabalhar para alguém a vida inteira. Nenhuma delas é essencial para quem vai construir algo próprio. O que a escola deveria te ensinar e nunca ensinou? Pensa comigo. Você passou pelo menos 12 anos da sua vida dentro de um sistema educacional. 12 anos. Em alguns casos 15, 16, 20 anos se incluir faculdade e pós-graduação. Nesse tempo todo, alguém te ensinou como funciona um contrato? Como abrir uma empresa? Como calcular a margem de lucro de um produto? Como negociar? Como vender? Como entender um extrato bancário? Como investir o primeiro dinheiro que você ganhou? Não. Mas você sabe calcular a área de um trapézio. Você sabe quando foi a Revolução Francesa. Você sabe conjugar verbos no subjuntivo. Não estou dizendo que esse conhecimento é inútil, estou dizendo que ele foi priorizado em detrimento de algo muito mais fundamental para a sua vida financeira. E essa escolha não foi inocente. Uma pessoa que não sabe como o dinheiro funciona depende de quem sabe. Uma pessoa que não sabe como construir renda própria depende de quem oferece renda. Uma pessoa que nunca aprendeu a pensar como dono, pensa como empregado. A armadilha do salário. O salário é engenhoso, não como compensação justa pelo trabalho, como mecanismo de controle. Veja como funciona. Você recebe uma quantia fixa todo mês. Essa quantia é calculada para ser suficiente para você viver, pagar suas contas, talvez ter um pequeno conforto, mas nunca o suficiente para construir independência real no curto prazo. O ciclo se repete todo mês, e com o tempo, você adapta o seu estilo de vida ao salário. Você compra um carro que cabe no salário, aluga um apartamento que cabe no salário, contrai compromissos mensais que cabem no salário, e de repente você está preso, não por força, por conforto. Largar o emprego agora significaria perder tudo que você construiu em volta dele. Então você fica. E enquanto você fica, você troca o único recurso que não pode ser renovado, o seu tempo, por dinheiro, todo mês, por décadas. Isso tem nome. Chama de renda linear. Você trabalha 1 hora, recebe pelo valor de 1 hora, você para de trabalhar, para de receber. Não há escala, não há alavancagem, não há ponto onde o trabalho de hoje gera retorno amanhã, sem que você precise repetir o esforço. É uma esteira. E a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo nela achando que está chegando em algum lugar. Por que você defende o sistema que te limita? Aqui está a parte mais perturbadora de tudo isso. A maioria das pessoas que estão presas nessa estrutura não apenas aceitam ela, elas a defendem ativamente. Se você chegar para alguém e disser que quer construir algo próprio, largar o emprego, criar uma fonte de renda independente, a reação mais comum não vai ser encorajamento, vai ser ceticismo, vai ser alerta, vai ser uma lista de razões pelas quais isso é arriscado, irresponsável, ingênuo. E essas pessoas não estão te sabotando com má intenção. Elas genuinamente acreditam no que estão dizendo, porque elas foram programadas da mesma forma que você. A diferença é que elas nunca questionaram a programação. O sistema é tão eficiente
que faz as próprias vítimas se tornarem guardiões dele. Faz as pessoas que estão presas dentro da jaula convencerem as outras de que o lado de fora é perigoso demais. E funciona, porque a voz da sua mãe preocupada pesa mais do que a lógica fria. A história do seu tio que tentou um negócio e faliu pesa mais do que os exemplos de quem construiu algo real. O medo que foi plantado em você desde criança é mais forte do que qualquer argumento racional. O que os ricos ensinam para os filhos. Existe uma diferença fundamental entre o que famílias ricas ensinam para os filhos e o que famílias comuns ensinam. Famílias comuns ensinam a conseguir um bom emprego. Famílias ricas ensinam a criar ativos. Famílias comuns ensinam a trabalhar por dinheiro. Famílias ricas ensinam a fazer o dinheiro trabalhar. Famílias comuns ensinam a economizar. Famílias ricas ensinam a investir. Famílias comuns ensinam a ser um bom funcionário. Famílias ricas ensinam a ser um bom dono. Não é que ricos sejam mais inteligentes, é que eles têm acesso a uma programação diferente desde o início. Uma programação que ensina como o dinheiro realmente funciona, como a riqueza realmente é construída, como pensar em termos de valor, alavancagem e ativos em vez de horas trabalhadas e salário no fim do mês. E essa programação não está disponível na escola pública, não está nos livros didáticos, não está nas orientações vocacionais de fim de ensino médio. Ela é passada dentro de casa, em conversas de mesa, em exemplos vividos, em acesso a um mundo que a maioria das pessoas nunca vê. Reprogramação é possível, mas exige decisão. A boa notícia é que programação pode ser reescrita. O cérebro humano é plástico. Crenças que foram instaladas podem ser desinstaladas. Padrões que foram construídos podem ser desconstruídos, mas isso não acontece automaticamente. Não acontece só porque você assistiu um vídeo ou leu um livro. Acontece quando você toma uma decisão consciente de questionar cada crença que tem sobre dinheiro, trabalho e segurança, e substitui as que não servem mais por outras que te levam para onde você quer chegar. Começa com perguntas simples. Por que eu acredito que emprego estável é seguro? Por que eu acredito que empreender é arriscado? De onde veio essa crença? Ela é minha ou foi instalada em mim? Quando você começa a questionar a origem das suas crenças financeiras, você percebe que a maioria delas não foi escolhida, foi recebida, foi aceita sem filtro porque veio de pessoas que você confiava, que também receberam sem filtro de pessoas que elas confiavam. É uma cadeia de programação passada de geração em geração. E ela só quebra quando alguém decide quebrá-la. O que fazer com isso agora? Não estou dizendo que você precisa largar o emprego amanhã. Não estou dizendo que emprego é errado ou que quem trabalha para alguém é fraco. Estou dizendo que a escolha de trabalhar para alguém deve ser exatamente isso. Uma escolha consciente, estratégica, temporária ou permanente por decisão sua, não por falta de alternativa ou por medo de tentar algo diferente. A diferença entre o empregado preso e o empregado livre é essa. O primeiro não consegue imaginar outra forma de existir. O segundo está no emprego porque escolheu estar, porque faz sentido para o momento e sabe exatamente o que está construindo em paralelo. Comece a aprender o que a escola nunca te ensinou. Como funciona um negócio simples. Como uma habilidade pode ser monetizada diretamente. Como um ativo digital pode gerar renda enquanto você dorme. Como o seu conhecimento pode virar produto. Não precisa ser grande. Não precisa ser perfeito. Precisa ser real. Precisa ser seu. Porque o dia em que você tiver uma fonte de renda que não depende de um chefe aprovar, de um RH contratar, de uma empresa não fechar, esse dia você entende na prática o que é liberdade financeira. Não como conceito, como realidade. Você não escolheu ser programado para ser empregado. Isso foi feito com você antes de você ter maturidade para questionar. Mas a partir do momento que você entende isso, a responsabilidade vira sua, porque agora você sabe. E quem sabe não tem mais a desculpa de não saber. O sistema vai continuar existindo, vai continuar precisando de mão de obra, vai continuar ensinando as próximas gerações a serem bons funcionários. A questão é se você vai continuar sendo produto desse sistema ou vai começar a construir algo fora dele. Essa decisão é só sua e ela começa agora.